Vamos pensar e avaliar a nossa vida e caminhada com Cristo. We're going to think about and we're going to evaluate our walk with Christ. E a ideia é nós avaliarmos o tipo de compromisso que nós temos com Deus The idea is for us to evaluate the type of commitment that we have with God e crescermos. and to grow. Quando um pai diz a um filho, faz desta maneira, When a father tells his son, do it this way, atenção a isto, be careful with that, atenção àquilo. be careful with this. O objetivo nunca é chatear. The objective is never just to annoy you. O objetivo desse pai ou dessa mãe não é arranjar problemas. The objective of that mother or father is not to create problems. O objetivo é educar, The objective is to educate, é guiar ao crescimento, ao desenvolvimento, à maturidade. to guide to growth, to maturity. E com Deus é igual. And with God it's the same thing. A palavra de Deus quer ajudar-nos a crescer. The Word of God wants to help us to grow. E sempre que nós temos oportunidade de ouvir e de aprender com as Escrituras, o objetivo de Deus não é chatear-nos. And every time we have the ability to learn and grow from the Scriptures, God's intention is not to annoy us. O objetivo de Deus é sempre ajudar-nos a crescer e a desenvolver. It's to help us to grow and to develop. E vamos lembrar isso. Abram comigo em 2 Timóteo 3,16. We're going to see a passage here in 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Timóteo 3, 16 e 17, está aqui escrito: And it's written up here, 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. toda a Escritura divinamente inspirada All Scripture is breathed out by God, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. that the man of God may be complete, equipped for every good work. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para So the Word of God is inspired by God for what? nos ensinar, para nos corrigir, para nos chamar a atenção, para nos instruir. To teach us, to correct us, to instruct us. Então nós não podemos olhar para a palavra de Deus como se estivéssemos a ser atacados, So we can't look to the Word of God as if we're being attacked. porque precisamos de olhar para as Escrituras como oportunidade de Deus para o meu crescimento. So we need to look at the Scriptures as an opportunity from God for our growth. Oportunidade de Deus para que eu seja abençoado e guiado por Ele. An opportunity from God to be blessed and to be guided by Him. E eu não sei quanto a vocês, I don't know about you, mas apesar de ter começado desde que nasci esta caminhada com Cristo, but despite having started this walk with God since I was born, ainda preciso de crescer. I still need to grow. Ainda preciso de desenvolver como pessoa. I still need to develop as a person. E deixa-me dizer-vos que mudanças incomodam e puxam por nós. And let me tell you that changes bother us, Mas são necessárias para o nosso crescimento. but they are necessary for our growth. E o objetivo de Deus, quando Deus fala connosco alguma coisa que mexe connosco, é trazer saúde às nossas vidas. When God speaks something to us that bothers us, He's speaking health into our lives. Aquilo que é saudável naturalmente cresce. Something that is healthy will naturally grow. Se eu chegar perto do meu filho e gritar, cresce! If I yell, grow, to my son, Ele não vai crescer por causa disso. he's not going to grow because of that. Mas se eu cuidar da saúde dele e procurar que ele tenha uma alimentação saudável, But if I care for his health and I make sure that he has a healthy diet, tudo o que é saudável naturalmente cresce. everything that is healthy will naturally grow. E se cuidarmos da nossa saúde espiritual, And if we care for our spiritual health, nós também vamos crescer e desenvolver como filhos de Deus. we'll also grow and develop as children of God. Então, a primeira pergunta que eu tenho para que nós possamos refletir é: qual é a nossa chamada? So the first question I have here for us to reflect upon is, what is our call? Qual é a nossa verdadeira chamada? What is our call? What is our calling? Qual é o desafio de Jesus para nós? What is the challenge that Jesus has for us? Qual é a razão de estarmos aqui? What is the reason for our being here? Será que é apenas crer em Cristo? Is it only to believe in Christ? Ter fé é importante, Having faith is important, mas será suficiente? but is it enough? Será que o objetivo de Jesus para a nossa vida, a chamada de Jesus para nós é apenas que frequentemos uma igreja? Is Jesus' calling for us simply to come to church? Às vezes, quando nós falamos com pessoas, as pessoas muitas vezes têm aquela expressão: eu tenho muita fé. Sometimes when we speak to people, they have the tendency to use that expression, oh, I have a lot of faith.
Será que a fé em por si só é suficiente? But is faith in and of itself enough? Abra comigo em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Open with me in James chapter 2, verse 19. Veja esta reflexão do apóstolo Tiago, pastor da igreja em Jerusalém. And let's see the reflection here of the Apostle James. Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um só Deus? Pergunta Tiago. And James 2:19 says, "You believe that God is one. Fazes bem. You do well. Também os demónios o creem e estremecem. Even the demons believe and shudder." Ai, ai, ai. Tu crês que há um só Deus? Perguntava Tiago. And James was asking, "You believe there's only one God? Fazes bem. That's good." Os demónios também creem e estremecem. Even the demons believe that, and they shudder. Ou seja, os demónios também creem, mas não deixam de ser demónios. So in other words, demons believe, but doesn't make them any less demon. O que é que isto quer dizer? What does this mean? Crer sem uma mudança na natureza daquele que crê não é suficiente. Faith, without a change towards the character of the person who believes, is not. Não é suficiente. It's not enough. Crer sem uma mudança de escolhas e decisões Belief or faith without a change in decisions or choices, não é uma fé genuína. it's not a genuine faith. O demónio crê em Cristo, mas na sua natureza é um espírito contrário a Deus, The demon believes in Christ, but his very nature is contrary to Christ, que serve Satanás that serves Satan, e age segundo o mal e não segundo Deus. acts according to evil and not according to God. Então, quando nós perguntamos qual é a nossa chamada, So when we ask, what is your calling? será que apenas ter fé ou crer ou ir à igreja será Do suficiente? you think it's enough to simply come to church or simply have faith? Carregar uma Bíblia debaixo do braço será suficiente? Carry a Bible with us, is that enough? Você sabia que o diabo conhece a Bíblia melhor que nós todos e, no entretanto, não deixa de ser diabo? You know that the devil knows the Bible better than any one of us, but makes him no less devil. Ou seja, o crer por si só não é suficiente. In other words, mere belief is not enough. Qual é a grande missão da igreja para com aqueles que a frequentam? What is the great mission of the church to those who frequent the church? Qual é a missão e responsabilidade dos líderes e pastores? What is the mission and responsibility of the leaders and the pastors? Apenas criar um programa atrativo de forma que as cadeiras estejam cheias? To make an attractive program so that the chairs are full? Irmãos, e deixa-me dizer-vos, eu sinto peso sobre a vossa vida, juntamente com a minha esposa. And let me tell you, my wife and I feel the weight of your lives. Temos procurado amar, cuidar, ajudar de cada um de vocês, We have seeked to love, to care for, and to help each one of you na medida que podemos as much as we can, e na medida que nos deixam, and at the rate that we are allowed to. para trazer direção e palavra e propósito às vossas vidas. Bring direction, the word, and purpose to your life. Mas a grande missão de Deus na nossa vida The great mission of God in our lives passa por ajudarmos cada um de vocês a sermos o quê? is to help each one of you to be what? Discípulos de Jesus. Disciples of Jesus. E isto vai muito além de ter fé. And this goes far beyond simply having faith. Isto vai muito além de frequentar uma igreja. It goes much far beyond coming to church. Isto vai muito além de ao domingo de manhã nos reunirmos num determinado lugar. It goes far beyond getting together on a Sunday morning. Somos chamados a sermos discípulos de Jesus. We are called to be disciples of Jesus. Quando nós olhamos para este primeiro texto de Mateus 4,19, And when we look to this first text at Matthew 4:19, o primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos, the first encounter of Jesus and his disciples, Jesus ele disse: Vinde após mim, and he said to them, "Follow me, e eu farei de vós pescadores de homens. and I will make you fishers of men." No original grego é deutopizo, In the original Greek, it's the word "deodopiso," que quer dizer vem por detrás. which means to come from behind. Ou seja, segue atrás, follow, vai atrás, segue atrás. In other words, follow behind me. At one's back é a explicação que o dicionário diz, atrás de alguém. The dictionary explains at one's back. Ou seja, nós somos chamados a ir após ele. We are called to walk behind him. Se o Bruno simbolizar Jesus, para atender à chamada de Jesus, eu sou desafiado a ir após Jesus. So if Bruno is representing Jesus here, my calling is to walk behind him. Vejam o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 38. Matthew 10:38. Jesus ele dizia, Mateus 10, 38, quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim.
Matthew 10:38 says, "And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me." Somos desafiados a tomar a nossa cruz e chegaremos ao momento de falar desse tópico. We're challenged to take up our cross, and we'll discuss this a bit later. E a palavra de Deus diz-nos que quem não toma a cruz e não me segue não é digno de Cristo. God says that whoever does not take his cross and does not follow him is not worthy of him. Somos desafiados a seguir Jesus. We are challenged to follow Jesus. Vocês podem, por favor, abrir João 8:19 comigo? Please open with me in John 8. João 8:12, perdão. John 8:12. Capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João. Gospel of John, chapter 8, verse 12. Diz assim a palavra de Deus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Jesus spoke to them again, saying, Eu sou a luz do mundo. I am the light of the world. Quem me segue Whoever follows me não andará em trevas, will not walk in darkness, mas terá a luz da vida. but will have the light of life. Ou seja, o seguir a Cristo traz consigo o não envolvimento de trevas, mas uma caminhada na luz. In other words, the following of Christ takes us out of darkness and follows light. A palavra grega aqui é a palavra akolotio. The Greek word is the Greek word akolotio. Na palavra segue, que quer dizer to follow, ou seja, acompanhar, seguir atrás. Which means to follow behind. Ou seja, ser um discípulo de um mestre. So, in other words, to be the disciple of a master. Então, irmãos, a Bíblia diz-nos, e podíamos continuar vários e vários versículos. There's so many examples of this in the Bible. O desafio de Jesus é um desafio a sermos discípulos seus. The challenge that Jesus has for us is to be his disciples. E determinou que aqueles que o servem, os pastores, os líderes, quem quer que sejam, He determined that those that serve him, whether they be leaders or pastors, façam também dos outros discípulos de Cristo. that they should also have others become disciples of Christ. Se vocês lerem Mateus 28, versículo 16, You read in Matthew 28, chapter 28, verse 16, a Bíblia diz-nos o seguinte, Mateus 28, 16, um texto importante, an important text in Matthew 28, 16. das últimas palavras de Jesus para os discípulos. Some of the final words of Jesus to his disciples. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. And Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Portanto, vão e façam discípulos. Therefore go and make disciples. Vamos parar aqui um segundo. And we're going to pause here for a second. Vão e façam o quê? Go and make what? Não percebi? Didn't hear you. Discípulos. Disciples. Jesus não disse vão e façam crentes. Jesus didn't say go and make believers. Ah, eu sou crente. Well, I'm a believer. O diabo também. Yeah, the devil's also a believer. Ah, eu sou crente. Oh, I'm a believer. Os demónios também. And so are the demons. Ah, eu sou crente. Oh, I'm a believer. Os bruxos também. Oh, so are psychics and witches. A palavra de Deus não diz vão e façam frequentadores de igreja. God doesn't say go and make church attenders. Eu acho que há malta que quando parte até deve levar na sua urna o cartão de membro da igreja. I think that some people, when they die, perhaps they think they're going to take their church membership card with them. Vão e façam admiradores de todas as nações. Go and make admirers of all the nations. Jesus é fantástico. Jesus is fantastic. Você sabia que há montes de psicólogos e filósofos que estão tão surpreendidos com o ensino de liderança de Jesus que escrevem livros sobre isso? You know that there are so many psychologists that are so amazed by Jesus' teaching that they write books about it. São admiradores. They are admirers. Estão fascinados com o ensino de Cristo, com o estilo de liderança de Jesus. They're fascinated by Christ, by his style of leadership. Mas a Bíblia não diz vão e façam crentes. But the Bible doesn't say go and make believers. Vão e façam frequentadores. Go and make people who frequent church. Vão e façam sócios, como se a igreja fosse um clube. Go and make fans or Vão e façam admiradores. go and make admirers. Não. Vão e façam discípulos de todas as nações, Go and make disciples of all the nations, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. teaching them to observe all that I commanded you.
E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. And behold, I am with you always to the end of the age. És tu crente? Are you a believer? És tu frequentador? Are you someone who frequents the church? És tu admirador? Are you an admirer? Ou és tu discípulo? Or are you a disciple? É que discípulo é imitador de Cristo. A disciple is one who imitates Christ. Matetes é a palavra grega. The Greek word is matetes. Só encontramos 260 vezes na Bíblia esta palavra. And we only find this word Muitas vezes. 260 times in the Bible. Many times. Que significa estudante, That means a student, seguidor, a follower, a committed learner and follower, alguém que está comprometido a aprender e a seguir. and someone who's committed to learning and following. Então há diferença, segundo as Escrituras, And so there is a difference, according to the Scripture, entre crer em Cristo e imitar Cristo. between believing in Christ and imitating Christ. Há diferença entre ser simpatizante. Eu aprecio muito Jesus e os seus ensinos. There is a difference between being a sympathizer with Christ, sympathizing with, liking His E teaching, discípulo. and being a disciple. Há diferença entre ser frequentador e discípulo. There is a difference between frequenting a church and being a disciple. Há diferença entre ser apreciador e discípulo. There is a difference between someone who appreciates the church and being a disciple. E deixa-me falar-vos acerca da prova do verdadeiro discípulo. Let me tell you about the evidence of a true disciple. Há sinais, There are signs. há evidências. There are evidence. A nossa vida tem cheiro. Our life has a certain scent to it. E eu não estou a falar do banho ou do perfume. And I'm not talking about bathing or perfume. Eu estou-vos a dizer que quando a vida de alguém está em Cristo, a vida dessa pessoa tem cheiro. I'm saying Cristo. when a person's life is in Christ, that person's life smells of Christ. Jesus ele dizia, João 13, versículo 35. And John 13:35 says, Texto que vocês conhecem bem. you all know this well, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, by this all people will know you are my disciples, se vos amardes uns aos outros. if you have love for one another. Ou seja, nisto todos conhecerão. In this, everyone will know. Ou seja, há sinais, há evidências. In other words, there are signs, there is evidence. Há características demonstradas, vividas. There are characteristics that are lived and demonstrated. Há testemunho de alguém que está na verdade e não no erro. There is the witness of someone who is in the truth and not in the wrong. Há testemunho de alguém que está na luz e não anda mais nas trevas. The witness of someone who walks in the light and no longer walks in the O darkness. apóstolo João dizia, 1 João 2,10, And 1 John 2:10 says, aquele que ama a seu irmão está na luz, whoever loves his brother abides in the light, e nele não há escândalo. and in him there is no cause for stumbling. Irmãos, e deixem-me dizer-vos uma coisa importante, por favor. Let me tell you an important thing. Please listen. Nós precisamos de conseguir discernir o verdadeiro discípulo da falsa espiritualidade. We need to be able to discern the difference between a true disciple and false spirituality. E eu vou repetir porque isto é importante. I'm going to repeat this because it's important. Nós precisamos de conseguir discernir o que é o verdadeiro discípulo da falsa espiritualidade. We need to be able to discern what is the difference between a true disciple and false Às spirituality. vezes nós temos uma ideia errada de que se vem à igreja, diz que crê em Jesus, canta aos corinhos e bate as palmas, que ama Jesus. Sometimes we have this idea that somebody comes to church and sings the song and claps their hands, then they belong to Jesus. Mas a verdade é que o diabo também vem à igreja. But the truth is the devil comes to church too. É verdade. It's true. Não sou eu que digo, não estou a inventar. I'm not inventing this, I don't say this. O que é que está escrito nas Escrituras? What's written in the scripture? Que no meio das ovelhas do rebanho de Deus, That in the midst of the flock of the os sheep of God, lobos devoradores se introduziriam para tentar quê? Criar confusão. wolves are amidst them to try and create confusion. É verdade. Meu pai sempre teve ovelhas, desde que eu me lembro de ser gente. As long as I can remember, my father has raised sheep. Eu, quando era pequeno, era mesmo malandro. When I was little, I was terrible. Meu pai tinha lá um macho, um carneiro daqueles grandes. My dad had a big ram, E eu espero que ele não veja o culto desta semana. and I hope he doesn't watch this services. Mas eu ia para lá com o meu primo, para a quinta. My cousin and I would go there to the farm. Nós fechávamos os animais lá dentro do sítio onde eles dormiam. We closed them up in their pen.
E depois saltávamos para cima do carneiro, Then we jump on top of the ram, agarrados aos chifres. holding on to his horns, E ele saltava e nós saltávamos com ele, e ele saltava e nós saltávamos com ele. and he'd be jumping and we'd be jumping right along. Aquilo era de partir. O irmão Sérgio também fazia dessas coisas. So you also did that? Mas você é um verdadeiro pastor de ovelhas, irmão You're a true Sérgio. shepherd. Você fazia também isso. Mas ainda faz ou fazia só? Do you still do that? Quando era mais pequenito. Ah, estava a ver que era agora quando você... Tinha um irmão que fazia essas coisas também. Terrível, terrível. Terrible. It's terrible. Irmão, e olha, e eu levei marradas, And they would hit me, já levei pisadelas, they would kick me and stomp me. já fiquei entalado quando eles queriam entrar todos ao mesmo tempo, a gente ficava lá entalados na vedação, I've been stuck in between them, mas nunca fui mordido por uma ovelha. but a sheep has never bit me. Quando uma ovelha se diz ovelha, mas morde, When there's a sheep that looks like a sheep but it bites, epa, oh, está aqui alguma coisa que não está bem. something's wrong here. Hã? Está aqui alguma coisa que não bate certo. Something is not adding up. Diz mé, mas depois, It makes the sheep sound, but it bites. eu acho que esta ovelha não é ovelha, I think that sheep is a real sheep. é outra coisa qualquer. It's something else. Ou seja, há sinais do verdadeiro discípulo de Cristo. In other words, there are signs of the true disciple of Christ. E nós precisamos de discernir o verdadeiro discípulo da falsa espiritualidade. And we need to be able to discern the difference between the true disciple and false spirituality. Esqueçam o que eu digo e vamos ver a Bíblia. Forget what I say and let's see what the Bible says. 2 Coríntios 11:14. 2 Corinthians 11:14. 2 Coríntios 11:14 diz-nos claramente. And 2 Corinthians 11:14 says it clearly. E não é maravilha, And it's no wonder, pois o próprio Satanás for even Satan se transfigura de anjo de luz. disguises himself as an angel of light. Vocês estão a ver o que está escrito? You see what's written? O diabo The devil transfigura-se, disguises himself. faz-se passar, He disguises himself é como o camaleão, like a chameleon. transfigura-se, transforma-se, aparenta ser anjo de luz, mas na verdade é o príncipe das trevas. He disguises himself as an angel of light, but in reality is the prince of darkness. E como anjo de luz, ele aparenta ser da verdade, mas não é. As the angel of light, he looks like the truth, but he's not. Há uma adoração, há uma devoção que é falsa, que é maligna, e nós precisamos de a conseguir identificar. There's a type of worship that is false, and we need to be able to identify it. Jesus ensinou-nos, Mateus 7:20. Matthew 7:20, Jesus taught us. Jesus disse, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. So you will recognize them by their fruits. A árvore pode dizer, eu sou uma grande laranjeira das laranjas da Baía do Algarve. The tree might say, I am an orange tree, Mas the best quando, oranges around. mas quando nós provamos o fruto, aquilo é um limão daqueles azedos e amargos, e diz, o que é que se passa aqui com esta laranjeira? But when you try that fruit, you realize they're extremely sour lemons, then there's something wrong there. Somos conhecidos pelo fruto. We are known by our fruit. Irmãos, e hoje são com ouvidos de ouvir. So please listen carefully. Se alguém diz que está em Cristo, If someone says they are in Christ, mas é mentiroso, but they are liars, desrespeitador, disrespectful, maldicente. don't know what that is. Maldicente é fala mal de tudo e de They todos. talk bad about everything. Até à terceira e quarta geração. Till the third and fourth generation. Cria confusão, They start confusions. cria divisão, They create divisions. magoa os outros e nem sente peso na consciência. They hurt other people and they don't even care. Nem se dá o trabalho de pedir perdão. They don't even bother asking for forgiveness. Pretende e demonstra espiritualidade, They demonstrate spirituality, mas não tem temor de Deus. but they have no fear of God. Fabrica e projeta coisas que não são verdade They project things that are not true para destruir a reputação de alguém. to destroy other people's reputation. Não assume responsabilidade pelas suas ações. They don't assume responsibility for their actions. É egoísta, They're selfish, egocêntrico, egocentric. acha-se superior aos outros porque tem um trabalho melhor ou um salário melhor. They believe they're superior to others because they have a better job or a better salary. Para si quer a carta da graça, So for themselves, they want grace, mas para os outros é juiz e castigador. but to the others, it's judgment. Alguma coisa não bate certo. Then something is wrong.
Pode ser crente em Jesus, They might be believers in Christ. pode ser frequentador de igreja, They might frequent the church. pode admirar o Senhor e a igreja do Senhor, They might admire the Lord and His church. mas discípulo, But disciple, sorry. Sabem porquê? do you know why? Epá, não cheira a Cristo. Something doesn't smell right. It doesn't smell like Christ. Porque quando estamos em Cristo, Because when we are in Christ, a nossa vida deita cheia. our life has a scent. Será que Jesus falou sobre isto? Did Jesus talk about this, do you think? Ou isto é conversa do pastor? Or is this something that the pastor is making up? Mateus 13, vamos abrir todos, por favor. It's in Matthew 13. Mateus 13, 24. Matthew 13:24. Mateus 13, 24 diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: Matthew 13:24 says, He put another parable before them, saying, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou um joio no meio do trigo e depois retirou-se. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Vamos parar aqui, vamos pensar. Let's stop here and think for a second. No meio daquilo que era bom, o trigo, In the midst of the good wheat, a Bíblia diz-nos que o inimigo veio e semeou o quê? O joio it says that the enemy came and sowed weeds no meio do trigo. amidst the wheat. Vamos avançar. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. E os servos do pai de família, em ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? And the servants of the master of the house came to him and said, Master, did you not sow good seed in your field? Por que tem então joio? How then does it have weeds? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. And he said to them, An enemy has done this. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? So the servant said to him, Then do you want us to go and gather them? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. But he said, No, lest in gathering their weeds you root up the wheat along with them. Deixai crescer ambos até à ceifa. Por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Let both grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reapers, Gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. but gather the wheat into my barn. Agora, se formos ao versículo 36, If we go to verse 36, Jesus explica esta parábola. and Jesus explains this parable. Jesus, tendo despedido a multidão, foi para casa. And then he left the crowds and he went into the house. Chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: And his disciples came to him, saying, Explica-nos a parábola do joio do campo. Explain to us the parable of the weeds in the field. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. He answered, The one who sows the good seed is the Son of Man. E filho do homem é uma expressão de Cristo. Cristo semeia a boa semente. And the Son of Man is a reference to Christ. Christ sows the good seed. O campo é o mundo. The field is the world. A boa semente são os filhos do reino. And the good seeds are the sons of the kingdom. E o joio são os filhos do maligno. The weeds are the sons of the evil one. O inimigo que o semeou é o diabo. The enemy who sowed them is the devil. E a ceifa é o fim do mundo. The harvest is the end of the age. E os ceifeiros. E os ceifeiros são os anjos, perdão. And the reapers are angels. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so it will be at the end of the age. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade. The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all lawbreakers, Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de and dentes. throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. Irmãos, e deixa-me dizer-vos, outras parábolas falam-nos disto. Let me tell you, other parables also speak of this, Onde a palavra de Deus claramente nos ensina where the Word of God clearly teaches que nem tudo o que aparenta luz, na verdade, é. that not everything that looks like light is light. A palavra de Deus fala-nos de trigo,
The Word of God teaches us about wheat, onde Cristo semeou a boa semente, que são os filhos do reino. where Christ has planted good seed, which is the sons of the kingdom. Mas, meus queridos, lembrem-se do seguinte: Listen to the following. a palavra de Deus ensina-nos claramente que o inimigo quer muitas vezes semear no meio dos filhos de Deus joio. That many times the enemy wants to plant weeds among the people of Ou God. seja, são pessoas que até podem dizer que têm fé em Cristo, mas não querem a sua natureza. People that might say they have faith in Christ, but they do not want His nature. Eles frequentam a igreja, mas não querem uma transformação interior. They come to church, but they don't want to be transformed from within. Eles admiram a vida social, os relacionamentos, os cânticos, a comunhão. They admire the social life, the songs, the communion. Mas quando Jesus começa a torcer e a querer mudar e a querer transformar, resistem à transformação. But when Jesus begins twisting and begins trying to form, they resist that transformation. E nós precisamos de discernir entre os discípulos de Cristo e a falsa espiritualidade. We need to be able to discern between false spirituality and the disciples of Christ. Eu já disse a algumas pessoas mais do que uma vez. I have told of certain people more than once. Depois de alguém que não é discípulo de Cristo dizer uma coisa completamente contrária a Deus. Somebody who is not a disciple of Christ will say something completely contrary to the Word of God. Sabe, interessante o que você diz. You know, that's interesting what you said. O diabo já me disse a mesma coisa várias vezes. The devil has told me the exact same thing many times. São crentes, They are believers, admiradores, frequentadores, admirers, they come to church, mas não cheiram a Cristo. but they don't have the scent of Christ. Não há o caráter de Cristo moldado, refletido, transformado na vida das pessoas. Christ's character is not reflected in their lives. Irmão, se a palavra de Deus tem chegado à tua vida, If the Word of God has come to your life, permanece nele remain in it e deixa-te transformar. and let yourself be transformed. Porque segundo as Escrituras, Because according to the Scriptures, virá o dia do juízo. the day of judgment will come. Virá o dia do juízo. The day of judgment is going to come. Haverá o dia onde o Senhor, Ele vai, o Senhor que conhece os corações, que conhece as motivações das pessoas. The day will come when the Lord, who knows people's hearts, who knows people's motivations, Há um dia em que Ele vai dizer basta. there is a day that will come that He will say, enough is enough. Chegou a altura de que aquilo que é o verdadeiramente fruto ser separado daquilo que precisa de ser queimado. The time has come to separate the fruit from what needs to be burned. Por isso, meu querido, quando a palavra de Deus fala à tua vida, quando a palavra de Deus fala à minha vida, And so, beloved, when the Word of God speaks to your heart, to your life, deixemo-nos transformar. let yourself be transformed. Deixa-te transformar. Let yourself be transformed. Não sejamos teimosos, arrogantes, fechados em nós mesmos, achando que sabemos tudo. Let us not be stubborn, arrogant, closed unto ourselves, believing that we know everything. Discípulo de Cristo tem que seguir Jesus, que é o Senhor da sua vida, A disciple of Christ needs to follow Christ, who is the Lord of his life, e aprender com a fonte que é Cristo, and to learn from this source, who is Christ, para ser transformado, para ser guiado segundo Deus. to be transformed, to be guided according to God. Não seja joio no meio do trigo. Don't be weeds among the wheat. Não seja joio no meio do trigo, Don't be weeds among the wheat, pois o juízo virá. because the judgment will come. Chegará o dia em que Cristo dará a recompensa a cada um segundo as suas obras. The day will come when Christ will reward each one according to his works. E outra coisa importante, And another important thing, cuidado com quem te associas. be careful who you associate with. Cuidado com quem influencia a tua vida. Be careful whom you allow to influence your life. Quem te dá conselhos, quem te dá, olha, faz assim, olha, faz assado. People that give you advice, that help guide you. Aprende com os bons. Learn with good people. Aprende com quem é bom exemplo. Learn with those who are good examples. Aprende com quem tem algo para te ensinar, para te inspirar. Learn from those who have something to teach you. Cuidado onde tu deixas os teus filhos ir. Be careful where you let your children go. Se é possível escolher, é preferível os outros virem à tua casa do que o teu ir à casa dos outros. If you're able to do so, it's better to have them come to your house than to have your children go to their house. Não permitas que o joio roube de ti a força, Don't allow these weeds to rob you of your strength, a vida, your life, a palavra the word,
Não permitas que eles mudem a tua atitude. Don't allow them to change your attitude. Não permitas que eles roubem de ti o desejo de servir. Don't let them steal from you the desire to serve. Queres servir? Olha para quem serve, não olhes para quem não serve. If you want to serve, look to those who do serve, not to those who don't. Eu aprendi desde muito cedo algo muito importante. I learned from a very young age a very important thing. Se és grande demais para coisas pequenas, If you're too big for the little things, és pequeno demais para coisas grandes. then you're too little for the big things. Para mim, tanto é importante eu estar aqui a pregar um domingo, como é importante eu agarrar uma pá, uma vassoura e limpar um chão. To me, it's just as important to be here preaching on a Sunday morning or to grab a broom and start sweeping. Porque o importante não é o que eu faço, mas para quem faço. Because the important thing is not what I do, but for whom I am doing it. É claro que pregar a palavra tem um nível de responsabilidade diferente de varrer um chão. Of course, that preaching the word has a different level of responsibility than sweeping the E até floor. para poder estar aqui preciso de tempo para preparar-me para partilhar convosco a palavra de Deus. In fact, in order to be here, I need time to prepare myself to preach the word of God. Mas lembra-te, But remember, não sejas grande demais para coisas pequenas, don't be too big for the little things. porque senão serás pequeno demais para coisas grandes. Because if that's the case, you will be too small for the big thing. Quando o Senhor fala contigo pela sua palavra, And when the Lord speaks to you by His word, não sejas resistente. don't resist. Não finjas que não é para ti. Don't pretend that it's not for you. A palavra é sempre para nós. The word of God is always for É us. sempre para nós. It is always for us. Você pode andar com Cristo há 50 anos, pode andar com Cristo há 5 meses. A palavra é sempre para nós. You might be walking with Christ for 50 years or 50 minutes. The word of God is always for us. E devemos ter uma atitude que deseja ser transformado por Ele. We should have an attitude that wishes to be transformed by Him. Qual é então a nossa chamada? What then is our calling? Qual é a nossa chamada? What is our call? Frequentar uma igreja? To come to church? Ser apenas crente em Jesus? To be a believer in Christ? Ser um admirador daquilo que Ele fez? To be an admirer of what He did? Não. Somos chamados a sermos discípulos de Jesus. We are called to be disciples of Jesus. E há evidências, provas e sinais do verdadeiro discípulo de Cristo. There are signs and evidence that prove the true disciple of Christ. E há um texto que não está ali, mas está no livro dos Atos, capítulo 4, versículo 13. There's a text that's not written up here, Acts chapter 4, 13, 4:13. Acts chapter 4, verse 13. Diz assim a palavra de Deus: Então o povo, vendo a ousadia de Pedro e João, dois discípulos de Jesus, So the people seeing the boldness of Peter and John, e informados que eram homens sem letras e indotos, and they had knowledge that they were illiterate men, se maravilharam e tiveram conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. they marveled and they understood that those men had been with Jesus. O povo, ao ver Pedro e João, eles perceberam: epá, estes homens são diferentes. As the people saw Peter and John, they figured something's different with these men. Há aqui alguma coisa diferente. Something's different about them. Eles reconheceram, diz as Escrituras, Scripture says that they recognized que eles haviam estado com They Jesus. recognized that those men had been with Jesus. E deixa-me dizer-vos, Let me tell you, um verdadeiro discípulo de Cristo a true disciple of Christ tem cheiro. has a scent. Sabe de quê? You know of what? De Cristo. Of Christ. Um verdadeiro discípulo de Cristo A true disciple of Christ tem cheiro has a scent. de Cristo. It smells like Christ. Às vezes, no hospital, no lar, na rua, às vezes nós cruzamos com muitas pessoas. Sometimes at the home, at the hospital, in the street, we cross people's paths. E é tão interessante quando nos cruzamos com alguém que nós não sabíamos, mas que vimos a perceber mais tarde que era um discípulo de Cristo. It's interesting that sometimes we cross paths with people that we didn't know, but later we find out they're disciples of Christ. Nós vem à nossa mente, havia qualquer coisa diferente naquela And it comes pessoa. to our mind, there was something different about that person. Havia ali um cheiro diferente. There was something different about them, a different scent. Havia um cheiro diferente. There was a different scent. Uma pergunta não é para vos chatear, The question is, this is not to bother you, mas para nos fazer pensar. but to make you think, O que é que a tua vida cheira? what does your life smell like? Quando nos cruzamos no dia a dia com pessoas, quando vamos aqui, ali ou lá, When we cross people's paths, when we go here or there, o que é que a nossa vida cheira? what does our life smell like?
Qual é o aroma que nós deixamos quando passamos perto de alguém, quando nos cruzamos com alguém? What is the scent or the aroma we leave when we walk by someone or cross their path? E o meu desafio para cada um de nós é: My challenge to each one of us não sejas um crente apenas. is don't just be a believer. Não sejas um frequentador apenas. Don't just be someone who comes to church. Não carregues uma Bíblia apenas. Don't just carry your Bible around, Mas sê um discípulo de Cristo. but be a disciple of Christ. Não apenas ao domingo de manhã, Not only on Sunday morning, mas ao domingo à tarde também. Sunday afternoon as well. À segunda de manhã também. Monday morning as well. À segunda à tarde também. Monday afternoon as well. Que a nossa vida possa dar testemunho May our life give witness de quem vive em nós. of who lives in us. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. And in this, all will know that you are my disciples. Ou seja, que a nossa vida possa dar testemunho de Cristo. In other words, may our life witness of Christ. E lembrarmos, igreja, And to remember, church, to remember, church, que o inimigo gosta muitas vezes de trazer sementes ao nosso meio que não são boas. that the enemy likes to bring seeds to our midst that are not good. Nem sempre perder é, na verdade, perder. Losing is not always losing. Às vezes precisamos de perder para ganhar. Sometimes we need to lose in order to gain. É verdade. It's true. E que Deus nos ajude And may God help us a sermos verdadeiramente um reflexo seu. to truly be a reflection of Him. Amém? Cheira lá o teu vizinho. Smell your neighbor. Estou a brincar. Estou a brincar. Eu gosto de cheirar esta senhora que está aqui. I like to smell this lady. Hã? E consigo cheirar a Cristo na vida dela I can também. smell Christ in her life. E às vezes não gosto de algumas coisas que ela me diz. Sometimes I don't like certain things she says, Mas ela não disse nenhuma mentira, é verdade. but she didn't say any lie. It's true. É verdade. Às vezes nós nem sempre gostamos daquilo que Jesus fala, We don't always like what Jesus says, mas Ele quer o melhor para a nossa vida. but He wants the best for our life. Amém? Ser um discípulo de Jesus Cristo. Be a disciple of Jesus Christ. Vamos ficar de pé e vamos orar. We're going to stand, we're going to pray. Pai, damos-te graças pela Tua palavra que é a verdade. Thank you for your word, which is the truth. Nós não queremos ser apenas crentes em We Cristo. don't only want to be believers in Christ. Não queremos ser apenas frequentadores de uma igreja. We don't only want to come to church. Não queremos ser apenas admiradores da obra fantástica que Tu fazes e das coisas que dizes. We don't want to simply be admirers of the wonderful things you say and do. O Teu desafio para aqueles que Te seguiam era para que se deixassem transformar por Ti. Your challenge to those who follow you is to allow themselves to be transformed by you. Onde Tu és o mestre e nós somos Where discípulos. you are the master and we are the disciples. Tu és o professor, nós somos os alunos. You are the teacher, we are the students. Tu és o Senhor, nós somos os servos. You are the Lord and we are the servants. Tu és o Rei e nós servimos o Rei. You are the king and we serve the king. Por isso ajuda-nos a deixarmos-nos transformar por Ti, Pai. Help us to allow ourselves to be transformed by you. Não apenas para que no fim dos tempos sejamos trigo colhido para estar na Tua presença, Not only so that at the end of days we can be that wheat that is harvested into your presence. mas que nós possamos, Senhor, ser um bom reflexo de quem vive em nós. We can also be a good reflection of the one who lives De within us. forma que a Tua palavra se cumpra quando diz Cristo em vós, esperança da glória. In the sense that the word of God may be fulfilled when it says the hope of glory is Christ in you. Senhor, que nós sejamos um bom exemplo daquele que dizemos crer. Lord, help us to be a good example of the one we believe in. E termos uma atitude humilde e submissa, mesmo quando Tu falas algumas coisas difíceis para nós. And to have a submissive and humble attitude even when you speak things that are difficult to hear. Termos uma atitude quebrantada diante de Ti, Pai. Is to have a broken attitude before you. Em nome e no poder de Jesus In Cristo. the name and power of Jesus Christ. Senhor, transforma-nos Transform us para sermos como Tu. to be like you. Transforma-nos para sermos como Tu. Transform us to be like you. Será que Tu podes orar nesta manhã e dizer, Senhor, transforma-me para eu ser como Can you Tu? say that this morning? Transform me to be like you. Às vezes há tanta coisa em nós que ainda não é parecida contigo, Jesus. There are so many things in us that are not yet like you. Às vezes temos pensamentos contrários. We have contrarian thoughts. Às vezes temos palavras que são We erradas. say words that are wrong. Senhor, precisamos tanto da Tua ajuda. But we need your help so much. Precisamos tanto da Tua ajuda. We need your help. Senhor, perdoa os nossos pecados. Forgive us of our sins.
Perdoa as nossas faltas. Forgive us of our wrongs. Perdoa-nos quando pensamos e falamos o que não devemos. Forgive us when we think that we say things we shouldn't. Perdoa-nos quando não somos um bom reflexo de Ti, Jesus. Forgive us when we're not a good reflection of you. E transforma-nos, Pai. Transform us, Father. Transforma-nos, Senhor. Transform us, Lord. Será que Tu podes levantar as Tuas mãos e dizer: Jesus, transforma a minha vida. You lift your hands and say, Lord, transform my life. Muda a nossa vida, Senhor. Change our life. E se Tu consegues identificar alguma área da Tua vida que precisa de mudança, Identify an area of your life that needs change. durante alguns segundos, confessa isso diante de Deus. Confess that before God. Se é nas Tuas palavras, diz: Senhor, ajuda-me com as minhas If palavras. it's in your words, say, Lord, help me with my words. Se é a Tua atitude, diz: Senhor, ajuda-me a mudar a minha atitude. If it's your attitude, say, Lord, help me to change my attitude. Se é com as Tuas palavras e muitas vezes dás contigo a falar mal da vida de outras pessoas, diz: Senhor, ajuda-me a ser mais sábio com a minha língua. If it's with your words and many times you say things about other people that you shouldn't, say, Lord, help me be wiser with my tongue and what I say. Jesus, faz-nos como Tu. Lord, make us like you. Faz-nos como Tu. Make us like you. Queremos ser bons discípulos onde Tu és o mestre. We want to be good disciples where you are the master. Não nos queremos um dia envergonhar na Tua presença porque resistimos uma vida inteira a mudanças. We don't want to be embarrassed one day in your presence because we resisted our whole lives. Transforma-nos para sermos como Tu. Transform us to be more like you. Transforma-nos para sermos como Tu, Jesus. Transform us to be like you, Jesus. Dá-nos um coração igual ao Teu. Give us a heart like yours. Dá-nos um coração igual ao Teu, Jesus. Give us a heart like yours, Jesus. Retira toda a dureza da vida. Take away all the hardness of life, Retira todas as pedras da alma. all the stones of our souls. Retira, Senhor, as amarguras, as mágoas, as dores da vida. All the pain and the anguish of life. Retira, Senhor, a revolta das situações que nós não entendemos nem compreendemos bem. Take out, Lord, this revolt that we have about situations we don't really even understand. E dá-nos um coração igual ao Teu. And give us a heart that is like yours. Dá-nos um coração igual ao Teu. Give us a heart that is like yours. Submisso ao Pai. In submission to the Father. Obediente ao Pai. Obedient to the Father. Humilde. Humble. Quebrantado. Broken. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Muda a nossa vida, Senhor. Change our life, Lord. Que a comunidade à nossa volta, a olhar para esta igreja, May the community around us, as they look to this church, mais do que um espaço renovado, and more than a space that is renovated, que eles vejam Jesus, Senhor. that they may see Jesus, Lord. Que eles vejam Jesus em nós. That they may see Jesus in us. É essa a razão de estarmos aqui, Senhor. Jesus em nós. That is the reason why we're here. It's Christ in us. Jesus em nós. Christ in us. Muda-nos, Senhor, Change us, Lord, para sermos como Tu. to be more like you. Queremos ser como Tu. We want to be like you. Aleluia. 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 Oh, Pai querido, faz-nos como Tu, Senhor. Make us like you, Lord. Faz-nos como Tu, Senhor. Make us like you. Deixa-te moldar, irmão. Let yourself be molded. Que o nosso eu possa diminuir, That our ego may diminish que Cristo possa crescer. and may Christ grow. Menos eu, mais Cristo. Less of me, more of Christ. Menos orgulho, mais humildade. Less pride, more humility. Menos egoísmo, mais serviço. Less egotism and more service. Mais Cristo em nós. More of Christ in us. Amém. E quando nós formos embora deste lugar, And when we leave this place, lembra-te que tu não vives só, remember that you don't live alone. nem te levas só a ti mesmo. You don't take just yourself.
Ser um reflexo de Cristo. Be a reflection of Christ. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Amen. Ser um reflexo de Cristo. Be a reflection of Christ.